O meu filho engasgou-se. E agora? Nesta edição das Dicas da Pediatria, vamos abordar o tema da obstrução da via aérea. Esta é uma situação relativamente frequente em idade pediátrica e o seu risco aumenta em crianças mais pequenas. Os principais causadores da obstrução da via aérea são alimentos e brinquedos de pequenas dimensões. Geralmente, a clínica que caracteriza uma obstrução da via aérea consiste numa criança que começa a tossir de forma súbita, que apresenta dificuldade em respirar ou a falar. Pode-se também apresentar alguns ruídos tipo apito enquanto respira e pode haver uma alteração da cor da face ou dos lábios, que podem ficar roxos ou azuis. A criança pode também colocar as mãos à volta do pescoço, sendo esse um sinal universal de asfixia. Atenção que estas situações que causam a obstrução podem ser ou não presenciadas. Para saber como gerir uma situação de obstrução da via aérea, é importante distinguirmos entre uma obstrução parcial e total. Para isso, é essencial avaliar o estado da criança. Devemos verificar se a criança está inconsciente, se é incapaz de tossir ou de falar, se apresenta uma grande dificuldade em respirar ou se tem a cara ou os lábios roxos ou azulados. Se alguma destas condições se verificar, consideramos a obstrução como sendo grave ou total, o que significa que a criança tem uma tosse que não é eficaz. Se nenhum destes critérios se verificar, dizemos que a obstrução é ligeira ou parcial e que a criança apresenta uma tosse que é eficaz, sendo a resolução da obstrução mais fácil. Se a obstrução for então ligeira ou parcial, significa que ainda há algum ar a passar para os pulmões. Esta criança consegue tossir, falar e respirar e pode apresentar um ruído respiratório na inspiração. Perante esta situação, a melhor forma de atuar é incentivar a criança a tossir, continuadamente, até que a obstrução resolva ou que a tosse se torne ineficaz, tendo em conta os critérios apresentados no slide anterior. Se a obstrução for grave ou total, exige uma abordagem muito mais complexa. Nestes casos, a criança não consegue tossir nem falar, apresenta um grande esforço para respirar, podendo ou não ter um ruído inspiratório, e pode haver uma alteração da cor dos lábios e da face. Perante uma criança com mais de 1 ano de idade, se a tosse for ineficaz, devemos avaliar se a criança está consciente. Se estiver, o primeiro passo para resolver a obstrução consiste em aplicar 5 pancadas nas costas. Devem ser feitas com a base da nossa mão entre as omoplatas da criança e no sentido da cabeça. A criança deverá estar de pé e ligeiramente inclinada para a frente. Se as 5 pancadas não forem suficientes para resolver a obstrução, deveremos efetuar 5 compressões abdominais. Nelas, devemos abraçar a criança e efetuar uma compressão com as nossas mãos no sentido para cima e para trás. Caso as 5 compressões não sejam suficientes, devemos repetir as 5 pancadas nas costas e continuar este ciclo até que a obstrução resolva ou até que a criança fique inconsciente. Caso a criança fique inconsciente, deve ligar imediatamente 112 e iniciar, caso tenha conhecimento, manobras de suporte básico de vida. Perante uma criança com menos de 1 ano, caso ela esteja consciente, devemos apoiá-la na nossa mão e colocá-la de barriga para baixo com a cabeça num plano inferior ao dos pés. Podemos apoiar a criança na nossa perna e devemos aplicar inicialmente 5 pancadas nas costas com a base da nossa mão entre as omoplatas do bebê e no sentido da sua cabeça. Caso as pancadas nas costas não sejam suficientes para resolver a obstrução, devemos virar a criança de barriga para cima, continuando a apoiá-la no nosso braço e ou perna, e devemos fazer 5 compressões no centro do tórax, na parte inferior do externo, com o nosso dedo indicador e médio. Caso as 5 compressões não sejam suficientes, devemos repetir as 5 pancadas nas costas e repetir este ciclo até que a obstrução resolva ou que a criança fique inconsciente. Caso a criança fique inconsciente, deve ligar imediatamente 112
e iniciar, caso tenha conhecimento, manobras de suporte básico de vida. Quando a criança expulsar o corpo estranho, deve ser sempre avaliada por um profissional de saúde. Isto porque é possível que parte do corpo estranho ainda fique na via respiratória e porque, caso sejam necessárias, as compressões abdominais podem ter causado algum tipo de lesão. Há também algumas coisas que não devem ser feitas perante uma obstrução da via aérea. Ainda que possa ser tentador, não devemos colocar as mãos na boca da criança para tentar retirar o objeto, porque isto pode agravar a obstrução e tornar uma situação ligeira numa potencialmente grave. A única exceção é se tiver a certeza que consegue ver o objeto e de que será possível retirá-lo à primeira tentativa. Não devemos também, ao contrário da crença comum, dar alimentos ou líquidos à criança para empurrar o objeto para baixo, porque, mais uma vez, pode agravar a obstrução. Neste slide e nestes códigos QR, podem encontrar alguns vídeos exemplificativos das manobras para gerir uma obstrução da via aérea.